Esse é um modelo. E se passarmos da atividade profissional do professor à atividade da direção escolar, da atividade escolar, esta mudança digamos, é provocadora de uma espécie de permanente... A pessoa está permanentemente a ver tudo a andar à roda à sua volta e, portanto, está a perder completamente o pé do ponto de vista da capacidade de dirigir verdadeiramente uma instituição educativa. E isto desorienta as pessoas. Esta instabilidade permanente desorienta as instituições. As instituições estão num determinado rumo, quebram, têm que passar a outro e têm que passar a um outro modelo de exercício da atividade, não porque o desejem, mas porque algo exterior vem impor isso. É evidente que há coisas, do ponto de vista normativo, que se devem estabelecer a nível global, mas o que me parece que seria de percorrer é um paradigma diferente, sustentado na melhoria contínua, isto é, que repousado sobre a autonomia das instituições, baseado na confiança nos profissionais e nas instituições, pudesse apontar para uma melhoria progressiva que fosse estabelecida, cujo ritmo, cuja intensidade, cujo conteúdo fosse estabelecido pela própria instituição educativa. E essa melhoria fosse progressivamente alcançada, como eu dizia há bocado, com metas execuíveis, pequenas, execuíveis, em cada ano escolar, às vezes em cada trimestre, em cada período letivo, possam ser alcançadas. Vamos melhorar isto este ano, vamos alcançar aquele objetivo este ano. Ainda não podemos ir por aquele caminho, não temos recursos. Vamos ver como é que no próximo ano os podemos recolher junto da comunidade, envolvendo outros parceiros, ver como é que podemos atingir aquele objetivo. Vamos devagar naquele aspecto, vamos mais depressa no outro. Mas isto tudo ser determinado pela escola e ser executado ao longo dos anos, sem haver estas permanentes interferências no desenvolvimento dos processos que estão a ser equacionados de escola a escola. Portanto, daí esta ideia de nós podermos e devermos, no nosso país, caminharmos no sentido de evoluir de uma mudança permanente para uma melhoria progressiva do nosso sistema educativo. Parece-me que, e proponho nesse livro que escrevi e que vocês têm aí acessível, nesse livro eu digo que digamos, que é preciso valorizar no contexto educativo e no contexto nacional este elemento C, de conhecer, de reconhecer, de confiar, de cooperar em ordem a quê? Ao compromisso, a um compromisso que passa pelos professores, em primeiro lugar, mas um compromisso que deve envolver toda a sociedade e que deve levar a que todas as instituições se comprometam com mais e melhor educação no nosso país. E eu, sem querer desenvolver muito isto, mas gostava ainda de focar o que é que eu penso sobre os professores e sobre a atividade dos professores neste contexto, que me parece que é a reflexão em torno da qual eu devo acabar esta minha comunicação inicial, porque me parece que é sobre eles que repousa em grande parte, como desde o princípio assinalei, as marcas que marcam ao longo do processo educativo e que marcam para a vida as crianças e os jovens. O professor, como pedagogo, não motiva, mobiliza para a aprendizagem mesmo os mais desmotivados. Realiza um modesto trabalho em comum e em equipa, não um atendimento individual em consultório. Desperta e responde permanentemente ao desejo de aprender, que se refaz sem cessar em desejo de aprender mais. Desenvolve uma arte de fazer, de ser cotidianamente criativo, assente no amor ao outro, numa expressão de Philippe Mérieux. Sim, é preciso que essa palavra-chave seja usada sem medo, devidamente contextualizada,
Sem a inspiração contínua do amor, esta relação humana que está presente em cada minuto da atividade docente degrada-se, deixa-se corromper, entrando num plano inclinado ético que só pode acabar no exercício tecnocrático e desinteressado da profissão. O professor mercenário que vende aulas e vai para casa tratar da sua verdadeira vida. Os maniqueístas tomaram conta das nossas cabeças e riem-se destes vícios de raciocínio em que separamos o que tem de nascer unido. Se o primeiro objetivo da educação escolar é que todos os alunos aprendam, por vezes a política pública e o ordenamento escolar parecem orientados apenas para que se garanta o ensino, que compreendam conceitos fundamentais e críticos e adquiram capacidades cognitivas relevantes, então cada professor é nisso que tem de se embrenhar e é isso que tem de alcançar. Não como um quase profissional que está colocado no fim de uma linha de montagem, a cumprir ordens superiores e prescritas, mas como um profissional autónomo, reflexivo e que atribui prioridade ao trabalho em equipa. Não só porque ele é mais fecundo, mas também porque aquele objetivo só se pode cumprir de modo cooperativo, interdisciplinarmente, interprofissionalmente, com o apoio de especialistas em educação, que já não em ensino necessariamente, como psicólogos escolares, mediadores familiares, terapeutas, técnicos de saúde, bibliotecários, documentalistas, o que quer que seja. Por outro lado, os professores precisam de ser mais assertivos acerca dos critérios de qualidade a alcançar para ajudarem a edificar eficazmente os sucessos dos seus alunos. A assertividade das organizações que os representam permanece ainda muito acantonada nos salários, em certas condições gerais de trabalho. Poucas vezes são publicamente veementes acerca do que a escola pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer, acerca de qual deve ser o novo quadro institucional em que as escolas e os professores devem elaborar para alcançarem o que, politicamente, a sociedade atribui à escola como missão. Esta assertividade pode e deve chegar à definição de elevados patamares de qualidade a atingir por todas as escolas e todos os alunos. Não endeuso os nossos professores, embora considere a nossa profissão como uma das mais belas que há no mundo. Também não os culpabilizo. O caminho parece-me que não é por aí. O foco de grande parte das visões que se elaboram sobre o mundo dos professores revela ser ou de um angelismo ou de uma subserviência enormes. Creio que só um novo quadro institucional, como o que estava a descrever, construído para servir uma matriz humanista e personalista da educação, pode ajudar verdadeiramente a rever o lugar e o papel dos professores e de uma sólida cultura profissional docente, que me parece ser um passo elementar para a revalorização social do papel dos professores no tal quadro, no tal novo paradigma de educação que referi. Por agora, a imagem social dos professores está muito degradada juntamente com a imagem social da própria escola, ou muitas vezes como os grandes responsáveis pelo mau estado das coisas. Existe um enorme capital social para melhorar a educação e que consiste na elevada qualidade do desempenho profissional de muitos milhares de docentes em todas as escolas do país. O que faz muita falta entre os professores e as suas escolas é a construção de dinâmicas de autoformação, inscritas em rotinas de trabalho reflexivo semanal, em equipas de docentes, reflexão assente numa ação concreta, nas dificuldades e nos êxitos alcançados, uma ação lenta e persistente, coletiva e de equipa de profissionais, uma ação de melhoria contínua. E esse árduo e apaixonante caminho é, a meu ver, o que tem que contribuir para a redignificação profissional dos professores. A instituição escolar ganha relevo e define-se como um grupo de profissionais que empreendem em conjunto o desenvolvimento de dispositivos de ensino-aprendizagem cada vez mais eficazes, por cada vez mais próximo dos processos que estão inscritos em planos de melhoria de escola.
conducentes ao cumprimento dos objetivos que estão aí inscritos para cada escola, de melhoria de cada escola. E nessa perspectiva, se essa atividade reflexiva e essa atividade em equipa e esses dispositivos de ensino-aprendizagem estiverem inscritos nesses planos, os professores tornam-se os principais atores, autores da sua formação e decidem colaborativamente como melhorar o seu desempenho profissional ao serviço desse tal desempenho e melhoria institucional da sua escola. O caminho seguido até aqui não tem sido esse. Tem sido, sobretudo, o reforço de mecanismos burocráticos de controle do desempenho profissional e que pouco servem e pouco se traduzem em criação de valor profissional. Alimentam-se muitas práticas isoladas, não é? Há muitas escolas que não instituíram ainda estes dispositivos do tempo de escola para os professores trabalharem em conjunto sobre os seus alunos. Criam-se estes mecanismos de ocupação individualista do tempo escolar, em vez de se aproveitarem oportunidades para desenvolver o trabalho colaborativo. Há pessoas, como, por exemplo, João Formosinho e Joaquim Machado, na Universidade do Minho, que têm estudado muito esta forma de organização da escola em equipas educativas, e vale a pena acompanhar essa investigação, perceber como é que funciona o trabalho em equipas educativas e ver os resultados que têm sido alcançados. Já há muitas dinâmicas que têm sido desenvolvidas, há bastantes anos a esta parte, continuam hoje a ser desenvolvidas e parece-me que são uma forma muito interessante de dar resposta a esta problemática, como é que os professores podem trabalhar cooperativamente numa escola ao serviço de um projeto de melhoria da escola. Concordo, mais uma vez, com o António Nova, que tem dito e repetido que neste campo se assiste a um excesso de discursos que são redundantes e repetitivos e a uma pobreza de práticas. Apesar de tudo, e matizando esta afirmação, há muitas e boas práticas por todo o país. Elas é que nunca chegam aos discursos, pela simples razão de quem os enuncia não as conhece e faz muito pouco esforço para as conhecer. Quem anda pelo país e vê as escolas sabe que existem muito boas práticas, sabe que existem muitas práticas institucionais alicerçadas nestes planos de melhoria. Há uma dificuldade enorme em as conhecer, as refletir e as transmitir ao conjunto dos profissionais e a outras escolas. Creio que nós sabemos que são os bons professores que fazem as boas escolas e, portanto, devemos, se não for por outra razão, enfatizar muito essa questão e dar a isso bastante importância na nossa atividade profissional. Em síntese, eu diria que, não falando sequer da formação inicial nem da formação contínua, nós precisamos de atrair os melhores para esta profissão tão bela, exigente e socialmente relevante. Precisamos de introduzir modelos de indução profissional e de supervisão que sejam protagonizados pelos docentes mais experientes e com melhor desempenho profissional. Precisamos de induzir o trabalho cooperativo e a formação em serviço e precisamos de fazer tudo isto com os professores como atores e autores, como verdadeiros profissionais e não como quase profissionais, cada vez mais proletarizados. Os professores não são recursos, são pessoas concretas que precisam de ver como fazer diferente e melhor, precisam de o experimentar num quadro institucional novo que lhes dê segurança e confiança. E precisamos de líderes escolares capazes, bem formados, aptos a escutar e a realizar uma cuidada formação em serviço e também em redes colaborativas, que assente na análise dos casos, problemas com que se defrontam e que conduza a uma aprendizagem permanente em ordem a uma liderança capaz.